Às vezes você passou a tua vida inteira tentando ser você mesmo. Porque falaram para você que você precisava ser você mesmo, você precisava encontrar a sua voz, você precisava encontrar a sua essência. Mas e se eu falar para você que muitas vezes pode acontecer deste você, deste eu nunca ter existido? Isso é o que mais acontece com as pessoas acreditam que a personalidade que nós temos, as pessoas acreditam que a forma como a gente enxerga o mundo são nossas, são construções nossas. E não entendem que, na verdade, nós, enquanto seres humanos, nós somos uma coxa de retalho, que tem várias informações que vão se encaixando, que vão fazer com que a gente tenha a personalidade que a gente tem. Então, nesse conteúdo eu queria falar sobre a questão da ilusão de você ser você mesmo, de eu ser eu mesmo. E por que esse assunto é extremamente importante? Porque uma vez que você entende que várias das coisas que estão acontecendo com você, várias das escolhas que você faz, várias das ideias que você tem, vários dos pensamentos que passam na sua cabeça, muitas vezes não é culpa sua. Muitas vezes esses pensamentos não são pensamentos seus. Muitas vezes essas ideias não são ideias suas. E quando você entende isso, você pode ter uma vida mais relaxada, uma vida mais tranquila, uma vida sem muito julgamento. A gente sempre fala aqui sobre como que a gente pode ter uma vida melhor, como a gente pode ter uma vida mais abundante. A gente fala muito sobre negócios, fala sobre várias coisas. Mas eu tenho dito aqui também que é impossível a gente conseguir essas coisas se a gente não se curar por dentro, se a gente não entender que tem muitas pecinhas aqui dentro do nosso coração, aqui dentro da nossa mente, que precisam ser encaixadas primeiro, para que o resto das outras coisas acabem acontecendo. É impossível você ter uma vida próspera, é impossível você ter uma vida feliz, é impossível você ter uma vida de abundância, uma vida com significado, se você não estiver bem com você mesmo. Então eu queria passar algumas coisas aqui para você. Se você puder, salve esse vídeo para você poder ver sempre que você precisar. Talvez você esteja passando por uma situação às vezes complicada. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Para você que gosta de conteúdos como esse, né? Que você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser uma pessoa mais livre do sistema, você quer ganhar mais dinheiro, você aqui não é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, não estou ensinando aqui técnicazinhas para você fazer isso. A gente fala assim, tem vários vídeos aqui a respeito de como que você pode ter negócios que podem realmente fazer você ficar rico de verdade, quando você entende o poder da internet. Mas não é o intuito desse vídeo aqui. O intuito desse vídeo é te sarar, é me sarar, porque eu já passei por muitas situações também. E várias das coisas que eu quero comentar aqui com vocês são meu ponto de vista. São coisas que eu passei, que eu aprendi. Eu gosto muito de estudar sobre behaviorismo também, que é a ciência da psicologia que estuda sobre o comportamento humano. E também tento aplicar várias das coisas de filosofia. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de Sartre e Nietzsche, que fala sobre essa questão da construção do eu. E que muita gente fala, pô, mas o que tem a ver, né? Filosofia com psicologia, com negócios, com vida abundante, com desenvolvimento pessoal. Tem muita coisa a ver e às vezes as pessoas não conseguem ter resultados na vida porque não entendem que às vezes não é uma questão de a gente tentar enxergar o complexo, mas a gente fazer do complexo uma coisa simples, mas a gente tem certas coisas que a gente tem que entender. Então a primeira coisa que eu quero passar para você, anote isso em algum lugar, você precisa entender, é que você e eu, nós somos um personagem construído, né? Essa identidade que a gente tem, este eu que nós temos, tudo isso, né, que a gente faz, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente fala, os nossos padrões morais, foram construídos para a gente poder se encaixar no mundo. O Nietzsche e o Sartre falam sobre essa questão do eu, que é uma invenção nossa para a gente poder se encaixar, porque a gente, na verdade, a gente quer ser aceito enquanto seres humanos. Nós não queremos, enfim, de uma maneira geral, eu sei que tem muita gente que vai falar que não concorda, eu meio que não concordo muito com isso nessa questão, mas meio que a gente tenta se encaixar dentro de um grupinho, né?
Uma vez que você fica mais desperto, uma vez que você fica tentando buscar a iluminação, vamos dizer assim, cada vez mais você vai se distanciando dessa verdade, né? Você não quer se encaixar mais, muito pelo contrário. Aonde você se encaixava muito bem, parece que as peças não se encaixam mais. Grupos sociais que você frequentava, agora já não é mais legal, né? Pessoas que você tinha amizade, também é a mesma coisa. Mas, via de regra, nós, pessoas, seres humanos, a gente quer fazer parte de uma tribo, a gente quer fazer parte de um grupinho, de uma panelinha, a gente quer ser aceito. E para isso a gente adota certas posturas, certos tipos de pensamento. O meio é extremamente ou prejudicial ou benéfico para nos ajudar. Se a gente estiver em contato com pessoas ou com um meio, sabe, destrutivo, ou com pessoas com ideias erradas, com toda certeza as nossas ações, os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente for fazer vai ser congruente com esse meio. Então toma muito cuidado com as pessoas que você se relaciona. Mas, ao mesmo tempo, se você estiver junto em um meio, por isso que eu gosto muito de participar de mastermind, participar de encontros, participar de palestras, ou sei lá, né, sempre que possível a gente está conversando com pessoas sempre para cima, porque o meio também vai influenciar nessa questão. Se você está junto, por exemplo, né, de empresários, pessoas que têm uma mentalidade expansiva, que está sempre foco na solução e não no problema, que tipo de mentalidade você acha que você vai ter? Você acha que você vai ter a mesma mentalidade daquele outro grupinho ali que só fica reclamando, que só fica falando mal das outras pessoas, que só fica enxergando o mal que existe no mundo? Eu não quero, obviamente, aqui tampar o sol com a peneira também. O mundo pode ser um lugar muito terrível, mas também tem um lugar de muito amor, tem lugar de muita compreensão, tem lugar de muita compaixão, tem muito lugar, tem muitas pessoas que fazem muitas coisas boas. Mas a gente tem que entender que a gente está em construção. Este conteúdo que eu estou passando aqui para você vai se encaixar de alguma maneira dentro da sua cabecinha. Algumas engrenagens vão fazer diferente, vão fazer uma diferença aí na sua cabeça. Você vai construir talvez uma personalidade um pouco diferente se você concordar comigo. Se você não concordar, a mesma coisa. Você vai estar construindo, né, a sua personalidade de acordo com aquilo que você está consumindo também. Eu espero, do fundo do meu coração, que este conteúdo e esses conteúdos que nós temos aqui no canal faça uma diferença positiva para você. Mas não se esqueça que você está em construção. Então não se cobre muito, independente da idade que você tem. Você pode ter 80, 90 anos. Você ainda está em construção, você ainda está aprendendo, você ainda está em contato com pessoas, você ainda está participando de experiências aqui nessa terra. A gente está em construção, a gente está em constante construção. Quando você entende isso, você deixa de julgar, olhar de uma maneira meio que, sabe, julgando as pessoas. Talvez ela esteja passando por um processo que ela nem consegue enxergar aquilo que você está enxergando, sabe? Vamos parar com isso, vamos viver uma vida um pouco mais leve, né? Com certeza, se você entender isso, isso é o que vai acontecer com a sua vida. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para você. Você está em construção, não se cobre tanto, tá? Não se cobre tanto. Segunda coisa que eu aprendi, inclusive com o pessoal que tem transtorno obsessivo compulsivo, né, o famoso TOC. Isso pode salvar a sua vida, né? Eu não tenho esse tipo de problema, né, mas conheço pessoas que têm, e tem uma área da psicologia que estuda isso, né, que é terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC. Muita gente gosta, eu gosto bastante dessa linha de pensamento, né, da psicologia. E é interessante a gente trazer isso para a nossa vida. Esse segundo ponto é: você não é os seus pensamentos. Por isso que no começo do vídeo eu comecei falando, né? Muitas vezes a gente tem pensamentos, a gente tem ideias achando que são nossas, mas na verdade não são. E aí a gente parte até para uma outra questão, uma questão até de espiritualidade, uma coisa até mais elevada, uma coisa mais ontológica, uma coisa mais metafísica. Eu não sei se você já reparou que os pensamentos que a gente tem, eles surgem sozinhos, do nada. Você pode estar assistindo um filme lá, você pode estar assistindo um jogo de futebol, você pode estar fazendo caminhada, levando seu cachorro para passear. Do nada, às vezes vem algum tipo de pensamento. Muitas vezes as pessoas chamam isso de pensamento intrusivo. Você não está pensando naquilo e de repente esses pensamentos vêm. E às vezes não são pensamentos bons, às vezes são pensamentos ruins, às vezes são pensamentos bizarros, sabe, de pensamentos assim,
grotescos que as pessoas têm, que eu posso ter e que você pode ter também. E muita gente se cobra, falando, poxa vida, eu sou uma pessoa tão boa, acabei tendo aquele tipo de pensamento, sei lá, de dar um soco na cara do cara e, sei lá, fazer outros tipos de atrocidades. Você tem que entender que você não é os teus pensamentos. Talvez você, sei lá, você tá do nada vê algum tipo de pensamento para você fazer uma coisa ruim, ou alguma coisa que você não concorde, e aí você fica se cobrando, fala, pô, eu devo ser uma pessoa péssima se eu tô tendo esse tipo de pensamento. Por que eu falei que a gente parte para uma parte mais metafísica, uma parte mais espiritual, uma parte mais ontológica? Porque nós podemos observar os nossos pensamentos. Acompanha comigo esse tipo de raciocínio para você ver se não é bizarro isso. E eu consigo enxergar os pensamentos que eu estou tendo na minha mente, certo? Então você também não é sua mente. Eu não quero entrar em detalhes aqui nesse vídeo para não ficar muito complicado, mas nós somos um observador que está além de tudo isso que está acontecendo. Você consegue enxergar as coisas que estão acontecendo com a sua vida, você consegue enxergar inclusive os seus pensamentos. Você consegue ver os pensamentos que você está tendo. Se você consegue ver e é uma coisa externa, você não é os seus pensamentos. Então, cuidado quando às vezes vem algum tipo de pensamento na sua cabeça, né? E você achar que você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa medíocre, você, sei lá, alguma coisa nesse tipo. Você não é esse tipo de pessoa. Os pensamentos, eles simplesmente brotam, né? E por isso que é legal, eu gosto muito de meditação, de você tentar esvaziar a sua mente, você ficar em silêncio ou com alguma coisa que te... algum tipo de som que te conduza para alguma coisa, e esses pensamentos eles começam a vir. E aí você não tenta bloquear os pensamentos, você deixa os pensamentos acontecerem, deixa vir como se fosse uma descarga. Isso te deixa, dá uma paz, dá uma serenidade tão grande. Você vai se tornar uma pessoa muito melhor, você vai se tornar uma pessoa com, sei lá, você vai conseguir enxergar as coisas de uma maneira muito mais tranquila, porque você vai entender que esses pensamentos eles simplesmente vêm. E às vezes você bloqueá-los é o que faz você ser uma pessoa às vezes meio retraída, às vezes meio amargurada. Então deixa vir os pensamentos. Nossa, Thiago, mas às vezes vem uns pensamentos muito bizarros. Deixa os pensamentos vir. Você não é os teus pensamentos. Entenda isso. Você não consegue controlar aquilo que vem. Tem muita gente que fala, não, você tem que, sei lá, redirecionar os pensamentos. Não, do ponto de vista, eu acho que isso é meio que impossível. Eu acho que você tem que deixar os pensamentos virem, né? E beleza, fala, cara, tá tudo certo, não é eu que estou pensando nisso, e simplesmente vocês acabam ouvindo. Por que isso acontece? Eu realmente não sei, tá? Mas faz parte, né, dessa questão nossa, da construção da nossa personalidade. Essa ideia que você tem que entender que você não é os seus pensamentos. Se você está tendo esse tipo de problema, tá? Talvez alguém que está assistindo esse vídeo pode estar com esse problema, ou conhecer alguém que tem esse problema, né, que tem coisas ruins na cabeça, né? Não se culpe por isso. Tá? Os pensamentos simplesmente eles acontecem. Tem gente que vai falar na religião que, sei lá, o meu obsessor é um demônio que está com... Cara, não tem nada disso. A neurociência explica muito dessas coisas. Tá? Só entende que você não é os seus pensamentos. Se você quiser, pode ir atrás, pode tentar, né, se aprofundar no assunto, que para mim isso é muito, muito bacana. Eu gosto muito de estudar sobre isso. Mas por aqui, nesse vídeo, não que seja uma coisa rasa, tá? Mas para você entender aqui nesse vídeo, você não é os seus pensamentos, beleza? Essa é a segunda coisa que eu queria passar para você. Terceira coisa, de por que a gente precisa entender que é uma ilusão da gente entender que nós somos nós mesmos, e na verdade nós somos uma construção. Tudo isso aqui vai, se você está falando, pô, Thiago, mas você quer chegar aonde? O que eu quero chegar é que eu quero que você tenha uma vida melhor. Eu quero chegar que existem travas na sua vida que você precisa tirar. E existem bloqueios na tua cabeça que você precisa tirar. Isso aqui não é conversa de patife, isso aqui não é conversa de, sei lá, de gente que não sabe o que está falando. Tudo isso aqui que eu estou dizendo para você é baseado em ciência, é baseado nas minhas experiências, eu sei que funciona, eu sei que é verdade, beleza? Então, a terceira coisa que eu quero falar para você é que o ego quer segurança e não liberdade. O ego quer segurança e não liberdade. O teu ego, o teu eu quer manter você onde você está. Ele quer manter onde você está. Mesmo que isso daí faça você sofrer. Então, vou dar um exemplo para você. Você sabe que eu sempre dou esse exemplo que é muito fácil de entender. Você sabe que você está 40 quilos acima do seu peso. Você é uma pessoa que sobe 2 lances de degrau, parece que já está colocando a língua para fora, você não aguenta mais.
Você sabe que você precisa se matricular numa academia, você sabe que você precisa fazer uma caminhadazinha, você sabe que você precisa de qualquer tipo de atividade física, certo? Você sabe que você precisa ter uma dieta balanceada, uma dieta com alimentos mais saudáveis, você sabe de tudo isso, né? Vamos supor que é o seu caso, certo? Por que você não faz? Por que as pessoas não fazem isso, né? Porque o nosso ego, ele quer segurança. Tá bem do jeito que você tá. Ele quer economizar a sua energia. Ele guardou um monte de reserva de energia, né? 50 quilos, 40 quilos de reserva de energia. Por que cargas d'água? Ele teve bastante trabalho para poder fazer isso. Foram anos, né? Não vai falar que foi, né, alguns, mas ganhei 30 quilos no Réveillon. É difícil, é uma coisa meio difícil, né? O teu ego, ele quer manter você da maneira que você tá. Então, se você sabe que você precisa fazer uma atividade física que você não faz, você sabe que você precisa deixar de fumar e você não faz, você sabe que você precisa tomar as rédeas da sua vida financeira e você não faz, você sabe que você precisa conversar com as pessoas que você ama, você sabe que você precisa conversar com a sua esposa, com o seu esposo, mas às vezes você sabe que às vezes você precisa ter um diálogo duro e você não faz, porque o ego, ele quer segurança. O ego, ele quer segurança. Então, não fique triste, não fique pensando que você é uma pessoa ruim porque você não faz as coisas. Não estou dizendo que você não vai fazer, tá? Você precisa fazer. Você precisa querer ser uma pessoa mais livre. Por isso que eu falei que o ego, ele quer segurança e não liberdade. Faça as coisas que você sabe que você precisa fazer, mesmo que vá contra aquilo que você deseja, né? Aquilo que o seu ego quer. Sabe aquela vozinha que fala, não, pra que você vai colocar o tênis e fazer uma caminhada no quarteirão? Imagina, a cama tá tão quentinha. Não, vai lá e vai fazer porque você sabe que você precisa fazer. Queira ser uma pessoa mais livre. Não escute o seu ego, não escute o seu eu. Aqueles pensamentos que vêm, como eu falei, né, que vêm na tua cabeça, eles não são seus. Teu ego, ele muitas vezes ele não joga a seu favor. Ele quer aquela comida mais gordurosa, ele quer aquela comida mais doce, ele quer fazer um monte de coisas que à primeira vista, no primeiro momento, parece ser a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Parece que você vai, sabe, pô, se eu fizer isso, as coisas vão... Se eu trapacear aqui, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. Se eu mentir, se eu fizer isso, né? O teu ego às vezes vai querer fazer isso, né? Porque ele quer a sua segurança, ele quer te proteger, quer guardar a sua energia, né? Ele não quer que você seja uma pessoa livre. Então vá contra o seu ego de vez em quando. Às vezes, obviamente você tem que colocar julgar, colocar na balança. Às vezes pode ser que ele dê uma bola dentro, por exemplo, né? Pô, isso aqui eu concordo com o meu ego, eu vou fazer. Mas na maioria das vezes, né? Queira ser uma pessoa disciplinada, queira ser mais livre, não escute o seu ego. Normalmente ele só quer a sua segurança. E às vezes você sofre por conta disso, beleza? Nunca se esqueça disso daí. A quarta coisa que eu preciso falar, que é muito importante, eu aprendi também no livro como ele chama? Psicocibernética. Esse livro é um livro muito bom. Eu não sei se tem uma tradução aqui em português, é um livro muito antigo ainda. É um médico, né? Ele é cirurgião plástico, ele mostra como que a aparência das pessoas acaba influenciando a forma como elas se enxergam e a forma como elas agem. Então, a quarta coisa que eu preciso passar para você é que a nossa identidade ela pode ser escolhida. Você não precisa descobrir quem você é, você pode criar quem você quer ser. Quando você tem o livro lá, né, da psicocibernética, fala sobre uma questão da nossa autoimagem. Quando você acredita de verdade que você já é, não é que você quer se tornar uma pessoa diferente, você já se imagina sendo. Então, não é que você quer se tornar uma pessoa saudável, você já se imagina sendo. Não é que você quer se tornar uma pessoa atlética, você já se imagina sendo. Não é porque você quer se tornar uma pessoa com muito dinheiro, você já se imagina sendo. Não é que você quer se tornar uma pessoa altamente atraente, e aí pode ser atraente para diversas coisas, atraente para outras pessoas, né? Atraente para a questão de negócio, para você ter mais clientes, você já se imagina sendo. E quando você faz isso, quando você coloca no seu coração e entende que a sua identidade ela pode ser escolhida, se você se imagina sendo, você começa a agir de acordo com aquilo que você tem na sua cabeça. Isso é ciência. Tá? Então, se você já se imagina sendo um atleta, você não vai comer aquele pedaço de pudim a mais.
que você gostaria de ter comido, que o teu ego, lembra que a gente já falou antes, está dizendo, come lá, aquele... Pô, e se não tiver mais depois, você vai perder essa oportunidade? Come mais alguns pedaços. Aí você vai lá e come. Né? Você não vai fazer isso, porque você já se imagina sendo um atleta, você já se imagina sendo uma pessoa saudável. Se você é uma pessoa que fuma, por exemplo, você não é para você querer largar de fumar. Você já fala, pô, eu sou um não fumante. Não, eu não fumo. Eu não fumo. E aí se alguém fala, cara, quer um cigarro? Não, obrigado, eu não fumo. Porque você já se imagina sendo. E o teu cérebro, ele não sabe a diferença do que é verdade, do que é mentira. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o tipo de filme que vocês assistem. Eu tenho muito cuidado dos filmes que a gente assiste aqui por conta disso também. Mas já se imagina sendo. Você quer ter mais dinheiro? Já se imagina sendo uma pessoa virtuosa, que consegue bastante dinheiro, que tem muitos clientes? Já se imagina sendo. Você acha mesmo que se você não... Quando você se imagina sendo, você vai agir da mesma maneira? Como se, sei lá, uma pessoa que você acha um bosta, por exemplo, você acha uma pessoa que não é merecedora, você acha que você vai agir da mesma maneira? Ou você acha que você vai agir com mais altivez? Você acha que quando você for conversar com outras pessoas que são potenciais clientes, você vai apertar a mão da pessoa, olhar no olho e falar, cara, eu sou a melhor opção que você pode ter. Se você comprar aquilo que eu estou oferecendo, você nunca vai se arrepender, porque eu estou te oferecendo o melhor. Tanto faz se é o meu produto, é o meu serviço, aquilo que for. E não é questão de ser metido, não é isso, né? Porque o metido, normalmente, é a pessoa que sabe, que não tem capacidade e se acha. Não estou dizendo para você se achar. Eu estou dizendo para você saber quem você é. Coloca isso, interioriza isso. Ah, Thiago, mas eu não tenho os resultados que eu gostaria de ter. Eu preciso ter primeiros resultados. Não, você não tem que ter primeiros resultados. É óbvio que você precisa ser obstinado em conseguir ter os resultados. Mas antes de qualquer coisa, acontece aqui na mente. Acontece aqui, é no campo mental. Se você não se imaginar sendo, você nunca vai conseguir. Você quer conquistar aquela pessoa dos seus sonhos, né? Aquela pessoa que você sempre sonhou, se você achar que você é um derrotado, pô, ela é muita areia pro meu caminhãozinho, ele nunca vai olhar para mim, que eu sou uma pobre coitada, não sei o quê. Se você for chegar na pessoa, você acha que tipo de linguagem corporal isso vai estar passando? Ao passo que, se você chegar e falar, pô, eu sou uma pessoa virtuosa, eu sou uma pessoa que poderia agregar na vida daquela pessoa, eu vou chegar lá e vou falar com ela. Como você acha que seria? Né? Você acha que seria diferente? Eu acho que você pode ter a completa convicção de que seria. Então não esquece que a nossa identidade ela pode ser escolhida. Tiago, você não sabe, eu nasci num lugar, os meus pais, cara, eu sei que é difícil. Eu não estou querendo tampar o sol com a peneira aqui e achar que todo mundo tem as mesmas oportunidades e todo mundo é igual. Eu não estou dizendo, o mundo é um lugar muito injusto, mas eu estou dizendo que se você quiser, você pode criar a personalidade que você quer se desenvolver na sua vida. Então, comece já a se imaginar como uma pessoa que você gostaria de ser. Comece a se comportar da maneira como essas pessoas se comportam. Comece a falar da maneira que essas pessoas falam. Comece a consumir conteúdos que você acha que essas pessoas consomem. Comece a andar em lugares que essas pessoas andam também. E você vai se tornar uma pessoa dessas. Isso é extremamente importante. Então, se você quiser, procure aí o livro Psicocibernética, é um livro muito, muito importante. Foi um livro muito importante na minha vida. Eu já li, já deve fazer uns 10 ou 15 anos. Assim. Mais de 10 anos certamente foi. Você chega a 15, mas é um livro muito interessante. Se eu fosse você, eu leria. E a quinta coisa que eu quero comentar com você, mas não saia daí, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar para você, é que o nosso propósito de vida, e tem muita gente que fala, pô, eu não sei qual é o meu propósito, não sei o que eu estou fazendo aqui. O nosso propósito, ele nasce da reinvenção. Então não é o propósito, não é alguma coisa que a gente encontra, mas é uma coisa que a gente constrói. A gente pode construir o nosso propósito. A gente pode construir o nosso propósito. Muitas vezes as pessoas não sabem o que querem fazer da vida. Então o que elas devem fazer? Se sujeitar ao propósito de outras pessoas? Talvez seja o caso, e você pode encontrar o teu propósito nisso. Mas se eu fosse você, eu faria tudo que está no meu alcance de experimentar várias coisas, experimentar, modelos de negócio diferentes, experimentar várias coisas para você entender, para você conseguir enxergar aquilo que é importante para você.
Estamos falando aqui a respeito de questão financeira, mas pode ser qualquer coisa. Você pode mudar, se você quiser, sei lá, alguma coisa da sua profissão, ou relacionamentos que você tem, ou alguma coisa assim, coisas, hobbies que você gostaria de fazer e não faz porque não tem tempo, ou porque é alguma outra coisa. Então não esquece que o nosso propósito, ele precisa ser, a gente tem que reinventar a nossa vida a todo instante para a gente conseguir encontrar o nosso propósito. Não é uma coisa que a gente vai encontrar, sei lá, do nada, a gente acorda e pô, encontrei meu propósito. Nosso propósito pode e deve ser construído. E com isso, para a gente fazer isso é só através da experiência. A gente tem que fazer várias coisas, atirar para vários lados, né? Eu, para encontrar o meu propósito, hoje eu sei, né? Tenho um grande propósito em várias coisas, eu desenvolvo vários tipos de negócio. O meu propósito é ajudar as pessoas, eu quero que as pessoas entendam que elas conseguem, sabe, sair desse sistema bizarro de escravidão e tal, e ajudar as pessoas. Esse é um grande propósito que eu tenho. Mas tem outros propósitos maiores, propósitos menores, de ajudar essas instituições de caridade, de ajudar mais as pessoas da minha família, sei lá, de ajudar várias coisas. Sabe, propósitos às vezes egoístas, quero comprar um carro diferente, quero comprar uma casa maior, quero viajar para outros lugares, não tem nada demais a gente ter propósitos egoístas, sabe, você pensa muito em você, pô, a gente tem que pensar na gente, sabe, desde que não prejudique outras pessoas. Eu acho que essa síndrome do vira-lata, né, não é tadinho de mim, sabe, não, eu não mereço, como assim você não merece? Se você achar que você não merece, você não vai merecer mesmo. E aí, com esse tipo de mentalidade, você jamais vai conseguir ajudar outras pessoas também. Então era isso que eu queria falar para você nesse conteúdo, né? Era mais para você, qual que é o propósito disso aqui, se a gente for parar para pensar? Eu acho que para você não se cobrar tanto, eu acho que é para você entender que tem muita coisa que pode acontecer de ruim na sua vida que às vezes não é sua culpa. A maior parte das coisas que acontecem com a gente não é culpa nossa. Mas uma das coisas que eu aprendi com o estoicismo, que eu aprendi lá com o Marcos Aurélio, que esse pessoal, o Sêneca, né, Epiteto, todo esse pessoal que eu gosto muito de estudar, é que a gente não consegue controlar tudo o que acontece na nossa vida. Com toda certeza, não consegue controlar tudo, a gente não consegue controlar a maioria das coisas, principalmente as coisas ruins que acontecem com a gente. Mas a gente consegue controlar a forma como a gente reage a essas coisas. Eu posso me revoltar, eu posso, sei lá, ficar chorando, eu posso fazer várias coisas. Ou eu posso simplesmente falar, beleza, né? Vida que segue, vou continuar meu caminho, vou continuar sendo uma pessoa íntegra, vou continuar buscando as virtudes, é isso que eu vou continuar fazendo, né? Então são escolhas que a gente faz todas as vezes, né? Às vezes a coisa tá pegando aí para você, né? Mas não desista, não entenda que... entenda, né, que você está em construção constantemente, não se cobre tanto, tá? E tente colocar todas essas coisas aqui, né, que eu passei para você, tente alinhar aí com as coisas que estão acontecendo com você, ver se ajuda de alguma forma, realmente é o desejo do meu coração. Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.